Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 33, cujo título é O Maná Escondido, e é a parte da igreja em Pérgamo. E como desde que nós começamos a falar da igreja em Pérgamo, essa é a nona mensagem sobre a igreja em Pérgamo, tá? E o tema dessa mensagem, o versículo da leitura bíblica é de Apocalipse 2:17. Bom, vocês se recordam que na semana passada nós falamos do versículo 16, então hoje nós vamos prosseguir por 17, mas ainda assim é importante que irmãos entendam que todos os versículos estão conectados. Então, no versículo da semana passada, diz assim: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei, lutarei com a espada da minha boca. Essa espada da minha boca, nós já vimos, é a palavra do Senhor, de Hebreus 4, é a espada afiada de dois gumes. Nós falamos semana passada, vocês se recordam, que o Senhor mostrando bem claro aqui, essa palavra aqui que nós acabamos de ler, de Apocalipse 2:16, é o próprio Senhor falando conosco. Aqui é a palavra do Senhor, é Ele que está falando, né? Em outras palavras, o Senhor, Ele pode vir lutar contra o seu povo usando a sua espada afiada, que é a palavra de Deus como espírito. Por que eu digo como espírito? Porque a palavra como letra, ela não corta nada, ela não corta ninguém. A palavra como letra, no papel branco, ela não produz efeito em nada em ninguém. Ela é como o Velho Testamento em certo sentido, que falava que, em 2 Coríntios 3, que é, o ministério da velha aliança foi escrito em tábuas de pedra, mas as tábuas de pedra, elas estavam exteriores ao homem. As tábuas de pedra que Moisés recebeu estavam exterior. Você olhar para aqueles 10 mandamentos, ali palavras escritas numa pedra, como se fossem letras mortas, isso não produziu, não pode produzir nada. Pode apenas nos condenar, mas não muda a nossa vida. Mas no Novo Testamento, o Senhor disse que ele, por meio do seu Espírito, ele ia pegar a sua palavra, ia ser uma palavra que é Espírito, e a palavra que é Espírito, ela é altamente penetrante. A palavra que sai da boca do Senhor, ela penetra, ela é uma espada. Essa palavra que sai da boca do Senhor, irmãos, é uma palavra tão poderosa, tão forte, que ela é diferente do ministério do Velho Testamento, das letras mortas. Essa palavra que sai da boca do Senhor, ministério do Novo Testamento, que é espírito e vida, essa palavra, irmão, que o Senhor fala conosco, sai da sua boca, é uma espada muito cortante que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Isso está escrito em Hebreus capítulo 4. E é essa palavra que quer dizer que é a espada que sai da boca do Senhor. Pelejarei com a espada da minha boca. O que sai da boca do Senhor? O que está saindo da minha boca agora? O que está saindo da minha boca é palavra. Nós, seres humanos, o que entra na nossa boca é comida, é bebida, é líquido, digo bebida assim, água, etc. Mas o que sai da nossa boca é palavra. Quando nossa boca pode sair a palavra, o que sai da palavra, sai da boca do Senhor, a espada da minha boca é a palavra que sai da boca do Senhor. Ou seja, quando o Senhor fala conosco, ele fala com a espada penetrante. Todo cristão precisa ouvir esse falar, o falar penetrante do Senhor, o falar a presença do Senhor. Quando ao lermos a Bíblia, lemos as letras pretas no papel branco, se nós lermos sem a presença do Senhor, sem o Espírito, nada produz em nós, não corta nada, não faz nada. Mas quando nós lemos essa mesma palavra na presença do Senhor, ela é uma palavra que sai da boca do Senhor diretamente para nós. Você e eu.
Ouvimos o Senhor falando diretamente, penetrando profundamente e nas entranhas do nosso ser. Realmente vai lá no profundo do nosso coração. Realmente corta, separa o que é espírito do que é alma, do que é alma do que é carne. Ela realmente discerne os pensamentos propostos do coração. É essa palavra viva que traz a presença do Senhor é que anula no nosso ser, naquele momento que nós ouvimos, tudo que está no nosso coração, tudo que está no nosso ser que é contra Cristo, que vai contra o Senhor, que é anticristo. Anti quer dizer contra. Eu quero explicar para os irmãos mais detalhadamente. Tudo isso, irmãos, tem muita importância para nós entendermos a palavra do maná escondido hoje. Eu vou tentar ser bem rápido, irmãos, para que nós consigamos falar tudo que temos que falar hoje, porque é muita coisa. Ah, vamos ler 2 Tessalonicenses para os irmãos entenderem. 2 Tessalonicenses. Aí, irmãos, vão entender melhor. 2 Tessalonicenses, Paulo fala assim, ó, só para os irmãos entenderem. No capítulo 2, no versículo 7, Paulo fala assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Abre aí, irmãos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Irmãos, quando Paulo disse que o mistério da iniquidade já opera, ele falou isso na época dele, há quase 2000 anos atrás. Naquela época, o mistério da iniquidade já operava. Eu lhe pergunto, irmão e irmã, nós conhecemos o tempo, conhecemos os dias, sabemos que está próximo da volta do Senhor, está próximo do anticristo fisicamente se manifestar. Será que o mistério da iniquidade está operando hoje também? Irmãos, eu digo para os irmãos que está operando 10 vezes mais intenso. 10 é modo de falar, nem sei quantas vezes mais intenso. Está muito mais intenso do que era na época de Paulo. Mas vamos continuar. Já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. O iníquo, quem é? É o anticristo, o qual o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, como é que o Senhor vai destruir o iníquo? O iníquo aqui que Paulo está se referindo é o anticristo. Como é que o Senhor vai destruir o anticristo quando ele aparecer? Será de duas maneiras, tá? Quer dizer, é uma maneira só, mas aqui Paulo cita duas coisas, mas que é uma coisa só. Vamos ler de novo, com calma. Aqui o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Então, o Senhor vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ora, o que é que sai da boca do Senhor? É a palavra. Mas aqui Paulo usa a expressão sopro. O que é sopro? Sopro na Bíblia, no Novo Testamento, diz respeito ao Espírito. Mas espera aí, o que é que está saindo da boca do Senhor? É a palavra do Senhor ou é o Espírito do Senhor? Ou é o sopro? Porque a palavra sopro em grego é a mesma palavra para espírito, é pneuma, quer dizer espírito, ar, a mesma coisa. Então, aqui Paulo fala que o Senhor vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Da sua boca. Mas é a palavra ou é o sopro? É o espírito? Irmãos, é a mesma coisa. O que mata o anticristo é a palavra que sai do Senhor, da boca do Senhor, que é espírito e vida. A palavra, quando ela é espírito, ela tem poder, ela é uma espada poderosa, que ela penetra no nosso coração e ela destrói tudo que é iníquo no nosso coração. Naquele dia, quando o Senhor voltar no final da grande tribulação, no final dos últimos 3 anos e meio, nós já lemos semana passada, Apocalipse 19, o Senhor vai matar literalmente o anticristo usando a palavra que sai da sua boca, mas, que é o iníquo. Mas hoje o Senhor já está fazendo isso conosco. O Senhor precisa ser esse, irmãos, que ao falar conosco, um falar vivo, cheio de espírito, cheio de vida, esse falar é que mata, que destrói tudo que há no nosso ser que é iníquo.
tudo que há no nosso ser que é anticristo. Ou você acha, irmão, que no seu coração, no meu coração, no nosso ser, não tem nada que é contra o Senhor, que é contra Cristo? Você acha que no nosso coração não tem nada? Quer dizer que a nossa carne é totalmente a favor do Senhor? Não, irmãos. A nossa carne, ela é anticristo. A nossa carne está cheia de iniquidade. A Bíblia fala, Paulo fala que a nossa carne, ela milita, ela luta contra o Espírito. Por quê? Porque ela é contra o Espírito, mas o Espírito vence a carne. Por isso Paulo fala em Gálatas, se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Jamais! Por quê? Porque no Espírito há uma espada afiada de dois gumes que mata o que é anticristo na nossa carne. E aí Paulo usa outra expressão aqui, ó. E o destruirá, duas maneiras que vai destruir o anticristo. Uma é com o sopro da sua boca e também destruirá pela manifestação da sua vinda. O que é manifestação da vinda do Senhor? É a presença dele. Irmãos, quando nós tocamos na palavra que é Espírito, essa palavra que é Espírito traz consigo a presença do Senhor e isso destrói tudo que há no nosso coração que é contra Deus. Que homem que consegue ficar em pé na manifestação da vida do Senhor? Claro que aqui Paulo está se referindo que vai acontecer lá no final da grande tribulação, é claro, mas eu estou aplicando para o nosso ser hoje, que é o mesmo princípio, irmãos. Quando o Senhor aparece para nós, na sua palavra, irmãos, nossos olhos enchem de lágrimas, nosso coração, ele é penetrado, nossos joelhos se dobram, nossos pescoços se curvam, e nós reconhecemos que nós não somos senhores, mas que o Senhor é Senhor da nossa vida, que há um Senhor na nossa vida, que reina, que governa, que comanda o nosso ser. Isso é a palavra que é Espírito na boca do Senhor. Porém, amados irmãos, o que está falando em Apocalipse 2,16, nós falamos semana passada, é que se não houver um arrependimento da nossa parte, se não houver arrependimento, essa palavra que vem para penetrar, ela vem contra nós. O Senhor vem para lutar contra nós. E pelejarei com a espada me contra eles. Apocalipse 2,16. E contra eles virei, venho a ti sem demora. Vem a presença do Senhor sem demora. E contra eles pelejarei com a espada na minha boca. Quando o Senhor vem, como quando ele vai vir lá no final da tribulação, aqui, é claro que aqui esse versículo não está se referindo à volta do Senhor aqui Apocalipse 2,16, da grande tribulação. Não. Aqui está falando que o Senhor vem hoje. Da mesma forma que ele vai vir no final da grande tribulação e vai destruir o anticristo, o Senhor vem hoje para lutar contra todos aqueles dentro do povo de Deus, dentro da igreja, que não se arrependem. Aí o Senhor vem com a palavra contra nós. Irmãos, a espada de dois gumes, ela tem que estar na mão da igreja. Quando nós estamos do lado do Senhor, essa espada não está contra nós, está junto conosco, está a nosso favor. Porém, quando nós tomamos a atitude de ser inimigos do Senhor, de amarmos o mundo, como a igreja em Pérgamo tomou, essa espada não está em nossas mãos mais, ela está contra nós. Ela está vindo para lutar contra nós. Então, isso é tão sério, amados irmãos. E ainda assim, quando o Senhor vem, falamos semana passada, quando o Senhor vem pelejar contra nós, ele vem porque ele ama. Vamos ver uma coisa maravilhosa? Vamos ver o Salmo 149. Abra aí, Salmo 149. Leiam comigo, por favor. Penúltimo Salmo. Depois do povo de Deus salmodiar, cantar por 148 salmos, cantando, cheios de inspiração, cheios de louvor,
salmos maravilhosos. Nós chegamos no penúltimo salmo. No penúltimo salmo. O último salmo é o salmos do triunfo do louvor, que é o 150. É louvar, 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 louvar. Porque, na verdade, irmãos, por toda a eternidade, nós vamos fazer isso. Nós vamos louvar, 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 louvar. O Salmo 150 é só louvor. Salmo 50 fala assim, versículo 1, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento a obra do seu poder. 2, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Estou lendo Salmo 150. Louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louva o Senhor, aleluia! É só louvor. É isso que vai, o Salmo 150 vai mostrar, para mim, Gustavo, o Salmo 150, né, não sei para outros estudiosos da Bíblia, mas para mim o Salmo 150, ele diz respeito à eternidade. O Salmo 150 vai ser a eternidade. Quando chegar no fim de tudo, na eternidade, nós teremos o Salmo 150 em plenitude de realidade. Será louvor 24 horas por dia. Tudo que nós faremos, amados irmãos, da eternidade inteira será louvar o Deus triuno de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Mas, antes do Salmo 150, tem o Salmo 149, o penúltimo salmo. Eu quero ler com vocês. Salmo 149, versículo 1 fala: Aleluia! Estamos chegando nos aleluia, né? Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-no com flauta. Cantem-lhe salmos com adufe. Adufe é uma espécie de um pandeiro. E harpa. Por quê? Por que que eu tenho que louvar o Senhor? Ele vai falar, versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Presta bem atenção no versículo 4, irmãos, porque essa mensagem vai falar isso lá na frente de forma negativa. Aqui está no positivo. O 4 fala, porque o Senhor se agrada do seu povo. Daqui a pouco nós vamos ver um versículo que fala que o Senhor não se agradou do seu povo. Mas aqui no Salmo 149, o Senhor está agradando do seu povo. E fala, e de salvação adorna os humildes. O Senhor pegou os humildes e revestiu eles de salvação. Então, o contexto de Salmo 149 é que o Senhor se agrada do seu povo, o Senhor está satisfeito com o seu povo, o Senhor está amando o seu povo, o Senhor está feliz com o seu povo. E o Senhor pegou esse povo que ele está feliz, se agrada, tem prazer nele, e revestiu ele, adornou com a salvação. É salvação, entenda, irmão, que é a salvação completa de Deus. Deus pegou o seu povo e conseguiu salvar seu povo plenamente. Aos 5, exultem de glória os santos. No seu leito, cantem de júbilo. Esse versículo 5 aqui, né, eu queria aproveitar aqui, foi um versículo que a mãe do grande evangelista, grande servo de Deus, Billy Graham, teve uma experiência nesse versículo 5. Ela, quando estava doente, próximo da morte, a mãe do Billy Graham, Billy Graham contou isso, próximo da morte. E Branco contou isso nas mensagens, das mensagens que ele deu, das pregações, das campanhas que ele fazia em estádios. Ele falou isso publicamente. Quando a mãe dele estava para morrer, desse terminal, e ela não conseguia mais ter força de levantar do seu leito, e ela estava ali, né, próximo dos últimos momentos de vida. De repente, a mãe dele, como se fosse um relâmpago de energia celestial entrasse dentro dela. É modo de falar, né? E ela deu um salto da cama que ela estava, do leito onde ela estava, e ela sentou na cama e com muito júbilo, ela pegou e disse esse versículo, Salmo 159, 5: Exultem de glória os santos,
e no seu leito, na sua cama, cantem de louvor. E ela cantou de louvor, tal, depois ela foi e morreu. Irmãos, aqui o Salmo 159, o Senhor está cheio de alegria com o seu povo. Aí no versículo 6, nos seus lábios, que seus lábios de quem? Lábios do seu povo, estejam os altos louvores de Deus. Aqui no Salmo 149, o seu povo tem nos lábios louvores altíssimos, profundos. Não é louvores qualquer. Não é um louvor superficial, dessa adoração superficial, mundana que tem no cristianismo hoje. Não. É altos louvores a Deus. Louvores profundos, que vai lá no fundo. É isso que ocupa os lábios do povo de Deus. Por isso o Senhor se agrada tanto do seu povo. E aí que fala? O que está nos lábios do povo de Deus? Altos louvores. E nas mãos? E nas suas mãos? Espada de dois gumes. Para quê? Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeia, os seus nobres em grilhões de ferro. Para executar contra eles a sentença escrita, e o que será honra para todos os seus santos. Eu entendo, posso estar equivocado, mas eu entendo que aqui está falando dos vencedores durante o reino milenar ali. Os vencedores do reino milenar ali. Irmãos, por que eu estou falando isso? Parece que estou desviando lá de Apocalipse. Não, não estou, não. O que eu quero dizer é que quando o seu povo. Nós vamos entender por que eu entrei nisso. Quando o seu povo, o Senhor se agrada do seu povo, quando o seu povo está cheio de louvor nos lábios, irmão, a espada de dois gumes está na mão do povo de Deus. Olha o versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos a espada de dois gumes. Quando nós estamos do lado do Senhor como vencedores, essa espada não está contra nós, ela está nas nossas mãos. Quando o Senhor se agrada do seu povo, essa espada não está contra nós, o Senhor não está lutando com a espada contra nós. Quando o Senhor se agrada do seu povo, essa espada está nas nossas mãos para nós lutarmos pelos interesses de Deus contra todos aqueles que são contra o Senhor. Para exercer a vingança entre as nações e castigo entre os povos, para meter os seus reis em cadeia, os seus nobres em grilhões de ferro, e para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos, quando o Senhor vier, no final, honrar os seus santos e honrar aqueles que amaram o Senhor. Sabe, irmãos, vocês vão entender, quando nós temos lá para frente Apocalipse, assim, se o Senhor permitir nós continuarmos, vocês vão entender que quando que a grande tribulação vai começar, ela vai começar, a grande tribulação é quando o Senhor vier executar o seu juízo sobre a terra. E quando o Senhor vier finalmente descer como rei no final da grande tribulação, primeiro o Senhor executa um juízo completo sobre a terra, sobre os homens da terra, sobre os maus, sobre o anticristo e seus exércitos. Quando chega no final, o Senhor destrói todos aqueles que são iníquos. Mas a grande tribulação começa, na verdade, vai começar, entendeu? Quer dizer, o Senhor começa, não, é um pouquinho antes da grande tribulação, na verdade, né? Vocês vão entender, isso vai começar quando o Senhor, quando os santos mártires, lá no quinto selo, os mártires clamam a Deus por vingança, para vingar o sangue deles. Aí, o Senhor, ouvindo o clamor dos mártires, o Senhor abre o sexto selo, começa o grande terremoto. Puf, aí começa a julgar. Ainda não é grande tribulação ainda, mas o Senhor começa a julgar a terra. Por que é que o Senhor começa todo o julgamento da terra? Porque ele vem honrar os seus mártires, aqueles que morreram, que é o clamor do quinto selo. O que ela está falando aqui, ó, quando o Senhor vier executar sobre os reis, tudo fala no final do versículo 9. Será honra para todos os seus santos, é para honrar os seus santos. Amados irmãos, por que eu entrei aqui? É para explicar para vocês, amados irmãos, que a espada de dois gumes, ela pode estar contra nós ou nas nossas mãos. Ela está contra nós quando nós estamos contra o Senhor, não queremos arrepender. Aí o Senhor vem pelejar contra nós.
Mas ela está em nossas mãos, ao contrário, está em nossas mãos quando Deus se agrada do seu povo, quando o seu povo tem nos seus lábios altos louvores. Nos lábios está o alto louvor, na mão está a palavra afiada de dois gumes. Que sabe manejar a palavra afiada, sabe manejar a palavra, sabe cortar retamente. Quando o nosso coração está cheio de louvor, nossa vida é um louvor ao Senhor, uma palavra ela não sai da nossa mão, ela está grudada na nossa mão, ela está grudada na nossa mão. Aqueles que amam o Senhor amam a sua palavra afiada, pura e reta. Muito bem, vamos voltar para o Apocalipse. Eu só quis terminar um pouco a mensagem anterior. Não estou entendendo o que eu estou falando de Apocalipse 2:16. Portanto, arrepende, senão venham a ti sem demora. Aí a presença do Senhor. E contra eles pelejarei, lutarei com a espada da minha boca, com a espada que é espírito. E isso destrói tudo que é anticristo no nosso coração. Tudo que é iníquo, segundo nós falamos, né, segundo Tessalonicenses, né, aplicando. E aí vem o versículo 17, a mensagem de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dois pontos. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Vou parar aqui, né? Depois o senhor continua falando também da pedrinha branca. A pedrinha branca vai ser outra mensagem, né? Vamos falar do maná escondido. Irmãos e irmãs, o que que a igreja em Pérgamo, mundana, que representa a igreja mundana misturada, a igreja em Pérgamo, quando ela tornou-se mundana, ela tornou-se pública, certo? Lembre-se, quando Constantino uniu a igreja ao mundo, a igreja que era pequena, antes da união com o mundo, antes de Constantino, que sofreu perseguição, que era cheia de mártires, que amavam o Senhor, que não tinha nenhuma glória nesse mundo, que não era pública, pelo contrário, eles se reuniam escondidos nas catacumbas, não tinha nada de público, eles amavam a vida interior. De repente, quando veio Constantino e une a igreja ao mundo, a igreja cresce de forma assustadoramente negativamente, torna-se mundana e torna-se pública, e passa agora a ser elogiada. Antes era perseguida, agora recebe as boas-vindas do mundo, porque Constantino deu as boas-vindas, o Império Romano deu as boas-vindas, e agora passa a ser a religião oficial do Império Romano, que deixou de ser panteísta, adorador de vários ídolos, para ser adorador agora só de Cristo. Claro que criou vários ídolos dentro de Cristo, dentro do cristianismo, né? E aí mudaram várias coisas, né? Começaram a adorar os santos, adorar João Batista, adorar vários São Jorge, adorar não sei o quê, adorar tal, adorar Maria, adorar... Aí começou um monte de, de idolatria, certo? Então, a igreja mundana, ela começou a cair em degradação. E aí, nós sabemos que o que causou essa degradação dentro da igreja mundana, dentro da igreja em Pérgamo, claro, foi a união de Constantino. Agora, o Senhor explica isso com mais detalhe. As coisas grandes começam de coisas pequenas. E essas coisas pequenas, quais eram? Pequenas assim, começa lá no nosso coração, mas vai crescendo, 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 viram coisas monstruosas, né? Então, o que que degradou a igreja em Pérgamo? Foi dois ensinamentos, vocês se recordam? Foi o ensinamento de Balaão e depois o Senhor cita o ensinamento dos nicolaítas. Primeiro, na igreja de Pérgamo, a ordem bíblica a sequência bíblica o Senhor fala no versículo 14 do ensinamento da doutrina de Balaão, doutrina quer dizer ensinamento. Que aí, o Senhor explica o que era o ensinamento de Balaão. Aí, versículo 14, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas entre os filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Então, precisamente Balaão você deve comer coisas sacrificadas ao ídolo. Se você comer coisas sacrificadas ao ídolo, você vai se prostituir. Vai cometer prostituição. Porque os ídolos sempre estão relacionados com prostituição.
E isso que Balaão faz, esse ensinamento que ele ensinou, e que a igreja pega, aprendeu muito bem, praticava isso, é que fez ela cair no mundanismo. Amados irmãos, quando nós comemos coisas, qualquer coisa que não é Cristo, não é a palavra de Cristo, qualquer coisa que não é Cristo é mundo. Só existe duas coisas. Ou comemos Cristo, ou comemos mundo. Não tem outra coisa. Ou tem a terceira coisa aí? Me explica o que que é. A igreja quer dizer aqueles que são chamados para fora do mundo. Então, nós somos chamados para fora do mundo. Então, agora tem duas coisas: mundo e os que estão fora do mundo, que é a igreja. Só tem duas coisas, não tem mais de duas. Os chamados para fora, a igreja, e o mundo. Então, os que foram chamados para fora foram chamados para comer Cristo. E os que estão no mundo continuam comendo as coisas do mundo. Agora, se os que foram chamados para fora, que é a igreja, começa a comer, deixa de comer Cristo, começa a comer as coisas do mundo, essa igreja cai em prostituição e casa-se com o mundo. Irmão, Satanás, ele usa, presta bem atenção, ele usa o comer para nos fazer cilada. É uma armadilha. O que nós comemos é a arapuca que nos prende. Porque o inimigo sabe que o que nós somos, o que comemos, o que nós comemos é que vai constituir nosso coração. Por isso, preste bem atenção na palavra do Senhor, porque é o Senhor falando, amado irmão, em nome de Jesus, aprendam. É o Senhor que está falando, não sou eu, Gustavo, ninguém, é o Senhor que está falando. É o próprio Senhor que está explicando isso. Apocalipse 2,14. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem. A cilada é comer. Quando nós comemos, caímos na cilada do inimigo. E o resultado é deixamos o nosso amado Senhor, que é o nosso noivo, para nos unirmos a outro noivo, que é o mundo. E isso, aos olhos do Senhor, chama-se prostituição. E aí, a sequência é. Mas o Gustavo está falando disso, a mensagem sobre o maná escondido, irmão. Você vai entender quando eu estiver no final da mensagem. A maneira de nós vencermos isso é comendo Cristo como maná escondido. Você e eu queremos vencer a degradação da igreja. Nosso segredo é comer Cristo. Se nós não comemos Cristo, amado irmão, como maná escondida, vamos falar sobre isso, nós não conseguimos vencer o outro tipo de comer que o inimigo nos coloca como armadilha, que é o comer as coisas do mundo. A doutrina de Balaão é que leva a igreja a cair. Mas se nós voltarmos a comer de Cristo, nós vencemos isso. O que vence o inimigo é o comer. O que nos faz fortes contra o inimigo não é força em nós mesmos, é o que nós comemos. Pega a sua experiência aí durante a semana. A semana que você comeu Cristo é a semana que você está forte, triunfante espiritualmente. É a semana que você tem força, fé, esperança para se levantar contra o mundo. Você tem ânimo e motivação para estar nas reuniões da igreja. Você luta pelos interesses de Deus. Está disposto a morrer pelo Senhor. Por outro lado, a semana que nós comemos as coisas do mundo, nós perdemos a força, estamos animados para as reuniões, estamos desanimados para compartilhar nas reuniões, não temos nada o que compartilhar nas reuniões. Nem ir na reunião temos vontade. Nem buscar o Senhor seus interesses, quanto mais orar ou ler a Bíblia. Aí você, mas o que está acontecendo comigo? É simples. Caiu na cilada da doutrina de Balaão. Comeu coisa sacrificada aos ídolos. Por isso, a sequência da Bíblia é o seguinte, irmãos. Presta bem atenção. O Senhor cita no versículo 14. Ganhe essas coisas, irmãos. Essas coisas são preciosas demais para serem perdidas, jogadas para os porcos. Presta bem atenção, essas pérolas. Porque isso é algo do Espírito. No versículo 14, o Senhor mostra que tudo começa com a doutrina de Balaão. Hoje, agora, nesse exato momento, eu vou unir para os irmãos, mostrar como a doutrina de Balaão está unida com a doutrina dos Nicolaítas. Falei para os irmãos que iam mostrar como essas duas coisas estão unidas. É agora que eles vão perceber. A doutrina de Balaão, no versículo 14, é comer coisas sacrificadas aos ídolos e cometer prostituição.
Aí o Senhor, depois que cita a doutrina de Balaão, aí que o Senhor fala de igualmente da doutrina dos Nicolaítas, versículo 15. Outro sim, da mesma forma, a palavra outro sim quer dizer da mesma forma, também tu tens, versículo 15 de Apocalipse 2, tu tens os que da mesma forma, igualzinho, sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Por que que o Senhor citou a doutrina de Balaão primeiro e depois a dos Nicolaítas? Porque a doutrina dos Nicolaítas, ela não consegue existir, sobreviver, se não houver primeiro a doutrina de Balaão. Essa que é a verdade. Quando nós comemos as coisas sacrificadas aos ídolos, nós damos lugar para os Nicolaítas surgirem no nosso coração. Como assim? Quando nós comemos coisas desse mundo, amados irmãos, nós deixamos que haja no nosso meio, na vida da igreja, a separação entre os nicolaítas, que é o clérigo dos leigos. Vou explicar na prática. Durante a semana, nós não comemos. Suponho que nessa semana eu não tenha comido Cristo. Eu não tenha desfrutado do Senhor, mas eu tenha, por outro lado, ninguém fica sem comer, certo? Não pense que você fica sem comer. Fala assim, eu não comi Cristo, mas eu também não comi do mundo. Eu fiquei com a boca fechada a semana inteira. Não, 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 não tem isso. Nunca houve na palavra de Deus meio no termo neutralidade, irmãos. Nunca carne, até essa história de meio termo neutralidade, isso é cilada do inimigo. A Bíblia nunca, se a Bíblia fosse um livro de meio termo neutralidade, nós estaríamos perdidos. E aí, para onde que eu vou? Para esse caminho ou para aquele outro? Eu vou ficar no neutro. Isso destrói totalmente o povo de Deus. Por isso, o Senhor nunca nos deixou na neutralidade. O Senhor sempre deixou bem claro para nós o caminho. O Senhor sempre disse assim: lá vai o testamento, ou o caminho da bênção ou da maldição, ou da vida ou da morte. Não tem meio caminho. Aí você fala assim: eu vou ficar na encruzilhada. Eu não vou nem no da vida nem no da morte. Eu não sou bobo, então eu vou ficar aqui, que eu não me comprometo. Irmão, não tem isso. Se tomou o caminho da neutralidade, já tomou o caminho da morte. Isso é o Velho Testamento. No Novo Testamento fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele agradar um ou agradar outro. Não, não, não. Eu não estou servindo nem esse, nem esse. Eu estou quietinho na minha. Não tem isso. Ou serve um ou serve outro. Não tem como ficar neutro. Aí você fala, a Bíblia fala assim: ou andamos no espírito ou andamos na carne. Você fala assim: não, 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 não. Eu não ando no espírito nem ando na carne. Então você anda em quê, irmão? No ar? Você anda aonde? Você é uma alma penada que anda no ar? Não há esse caminho, ou é espírito ou é carne. Não há meio termo, irmão. O Senhor disse: seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Que não vier disso é do maligno. Não tem outro caminho. Ou é sim ou é não. O meio termo já é do maligno. O Senhor fala assim: ou você ama a mim mais do que seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua irmã, etc. Ou você ama eles. Não tem meio caminho, né? Eu amo o Senhor, mas amo igualzinho, mesmo tanto meu filho. Irmão, não tem como. Ao amar o seu filho como o Senhor, você ama mais seu filho. Entenderam, irmãos? Não há neutralidade na Bíblia. Lá na igreja, então, vamos chegar lá, se eu permitir, na igreja de Laodiceia, eu falo assim: ou é quente ou é morno, ou é frio, ou é quente. Morno, eu te vomito. Neutro, vomitou. Então, eu estou querendo chegar ao seguinte: vamos lá, eu me desvio. Perdão, vamos voltar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você fala assim, vamos voltar no meu exemplo, estou falando do meu exemplo, né? Aí vamos falar do exemplo. Aí durante a semana eu não comi de Cristo. Aí você fala assim, você não comeu de Cristo, eu não comi nada. Comeu sim, comeu do mundo. Não tem como ter neutralidade. Ou comeu do Senhor, ou não comeu do Senhor. Ponto final. Tá bom. Aí não comi do Senhor. Muito bem. Aí que você não comeu do Senhor, o que que você comeu então? Outras coisas. Comeu novela, comeu série, comeu trabalho, comeu tanta coisa. Sei lá o que nós comemos, né? Aí chega no final de semana, você, por uma força, digo você do português, tá? Nós, por uma força milagrosa, ainda vamos para a reunião. Aí chega na reunião, eu lhe pergunto, amado irmão, checa a sua experiência aí. Essa é a minha. Vamos ver se é a sua também. Chega na reunião,
Você está disposto a levantar e compartilhar algo do Senhor? Você tem alguma coisa para levantar e compartilhar do Senhor? Você vai louvar o Senhor da mesma maneira que você louvaria se tivesse comido o Senhor durante a semana? O seu coração vai estar quente, fervoroso para ouvir a palavra de Deus da mesma maneira que estaria se tivesse comido o Senhor? O seu ouvido vai estar espiritualmente preparado para ouvir o que o Senhor tem para dizer da mesma maneira que estaria se tivesse comido o Senhor? Claro que não. Na verdade, quando chegar na reunião, você vai fazer questão de ficar calado e vai torcer para que Deus levante alguém para falar algo, para que alguém compartilhe. Alguém que buscou o Senhor durante a semana compartilhe, porque você não buscou. Mas o que que é isso? É a doutrina dos nicolaítas. Porque houve durante a semana, na minha experiência, a doutrina de Balaão, comer coisas sacrificadas aos ídolos. Quando chega no final de semana, eu vou torcer para a doutrina do Nicolaíta surgir e ser sustentada ao máximo. O que é a doutrina dos Nicolaítas? Que Deus levante um pastor, alguém que é pago para isso, que eu pago para ele durante a semana inteira, tem um salário por mês, para que a semana inteira ele busque a Deus, porque eu busquei as coisas do mundo durante a semana. E aí, durante a semana, eu pago para ele, para que ele venha e fale algo para mim de dentro que eu possa comer, porque eu comi durante a semana inteira o mundo. A doutrina de Balaão leva a doutrina dos nicolaítas. Mas se todo crente vivesse em Cristo durante a semana, desfrutasse de Cristo, comesse o maná escondido, então vamos falar, irmão, no final de semana não havia lugar para os nicolaítas, eles seriam eliminados na mesma hora. Final de semana, todos os crentes vão estar disputando, entre aspas, no bom sentido, para compartilhar Cristo. Todos vão estar querendo servir o Senhor, com o coração queimando, cheio de experiência para dar para o Senhor. Falar, irmão, essa semana eu tenho algo para compartilhar para os irmãos. Eu vou, calma, é minha vez. Não, eu quero falar também. É uma disputa, tem que pegar a senha. Peraí, irmão, termina logo o seu, eu quero falar minha parte também. Aí eu também quero, irmão. Como é que se tem ninguém que levante para falar pelo Senhor? Porque todos vão levantar. Todos vão estar, como o Salmo 149 fala, com o louvor na boca e a espada na mão, prontos para guerrear pelo Senhor. Você acha que um exército está com a espada na mão, pronto para guerrear contra o Senhor, para exercer a vingança do Senhor, como o Salmo 159 fala, contra os reis da terra? Eles vão conseguir lutar pelo Senhor sem comer? Você acha que o exército consegue lutar pelo Senhor sem comer? Você acha que qualquer país desse mundo bota qualquer exército para lutar contra o inimigo sem dar alimento para os seus soldados? Eles morrem na hora. Alguém que não come Cristo não tem força para lutar pelos interesses do seu rei. O vencedor da igreja em Pérgamo, ele só consegue vencer porque ele come maná escondido todos os dias. Ele vence aquela situação do mundo. Irmão, o que vai fazer você e eu vencermos o mundanismo que entra na igreja é o comer Cristo. É o comer Cristo. É se alimentar do Senhor. O Senhor que está ensinando isso. Aqui, Apocalipse 2:17, eu falo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja, ao vencedor alheio do maná escondido. A maneira de vencer, quando. Eu vou explicar uma coisa aqui. Já falei para os irmãos isso já. Quando, das sete igrejas, sete cartas, sete igrejas, no final, o Senhor faz o chamamento para o vencedor. Sempre naquela igreja, o que o Senhor fala para o vencedor é a maneira que os irmãos daquela igreja têm de vencer a situação negativa daquela igreja. E é o que eles têm de solução para vencer a situação negativa daquela igreja também vai ser o galardão deles durante o reino milenar. Por exemplo, na igreja em Éfeso, que estava perdendo, abandonando seu primeiro amor, qual é a maneira dos irmãos da igreja em Éfeso, que está abandonando seu amor pelo Senhor, voltar a amar o Senhor? Aí o Senhor fala, qual é a maneira? É comer da árvore da vida. É o versículo Apocalipse 2:7.
ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Quanto mais nós comemos de Cristo como a árvore da vida, mais nosso amor pelo Senhor cresce e pega fogo e nos tornamos cheios de fervor no Espírito. Você acha que Paulo, o apóstolo Paulo, ele amava o Senhor? O que que você acha? Tenho certeza que você vai dizer que sim. Você acha que o apóstolo João amava o Senhor? Tenho certeza de dizer que sim, porque eles, sim, eles amavam muito o Senhor. Mas por que que o apóstolo Paulo amava tanto o Senhor e o apóstolo João amava tanto o Senhor? Porque eles comiam Cristo da árvore da vida todos os dias. Irmão, um crente que come do céu da árvore da vida, irmão, ele pega fogo de amor pelo Senhor. Ele ama o Senhor loucamente. Ele ama o Senhor de todo o seu ser, da ponta da cabeça ao dedo do pé. Cada parte do seu ser clama pelo seu Senhor. Cada fio de cabelo destila amor pelo Senhor, pelo Deus triuno. Dos seus olhos jorra louvor, dos seus ouvidos, entendeu? Drena louvor puro. Da sua boca flui canções de amor todos os dias. Os seus olhos são meigos, cheios de amor. E os seus membros desejam servir o seu Deus, o seu Salvador e Senhor, cada segundo, porque ele está comendo a árvore da vida. A solução para vencer para a igreja em Éfeso é como da árvore da vida você vai amar novamente. A igreja de Esmirna, que estava sofrendo perseguição, qual era a solução para eles? Estavam morrendo pelo Senhor. Qual era? Só fala, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça os pedidos da igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá da segunda morte. O Senhor estava encorajando. Se vocês morrerem por mim, a segunda morte nunca toca em vocês. Haverá um galardão, vocês vão reinar. Então a maneira de vencer a perseguição é: Senhor, eu te amo, eu morro pelo Senhor, porque eu tenho um galardão de reinar 1000 anos contigo. E da igreja em pé que nós estamos disputando, qual é a maneira de vencer a perseguição da igreja mundana? Perseguição não, perdão, a degradação da igreja mundana. Qual é a maneira que a igreja de Pérgamo tem para vencer a degradação da igreja mundana? Vencer a armadilha de comer as coisas sacrificadas aos ídolos e, e praticar o nicolaísmo? A maneira qual é? É comer do maná escondido, que representa Cristo que nos sustenta de forma todos os dias. Já vamos falar sobre isso. Agora eu quero explicar melhor para vocês. Até agora eu expliquei por cima. Agora vamos explicar. Vamos ler 1 Coríntios 10. Você vai entender como Paulo pega, explica, encaixa. Coríntios é perfeito para nos mostrar isso. Como nos encaixa perfeitamente a doutrina de Balaão com a doutrina dos Nicolaítas. Como uma coisa leva a outra. E se vencermos uma, vencemos a outra. E se vencemos uma, vencemos a outra, a palavra de Deus nunca vai vir contra nós. Não nos arrependemos. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. Eu preciso ser rápido, irmãos, porque o tempo sempre é contra mim. Como a minha esposa diz, né? Eu sou prolixo. Não é só ela, não. Eu que falo isso para ela, né? E ela só confirma a verdade. Vamos lá, 1 Coríntios 10. Presta bem atenção. 1 Coríntios 10. Abram aí, irmãos. Se você não abrir 1 Coríntios 10 e você não ler versículo por versículo comigo, você não vai entender. Te garanto isso. 1 Coríntios 10. Antes de ler 1 Coríntios 10, vamos entender uma coisa rápida aqui. O que fala em 1 Coríntios capítulo 9? O livro todo de Coríntios está ligado, né? Que eu não tenho tempo, então vou ter que falar de forma bem rápida e por cima. Mas o que fala 1 Coríntios 9? 1 Coríntios 9, Paulo conta a experiência dele de correr uma corrida. Paulo compara a vida cristã como se fosse uma corrida. E não só uma corrida, mas também uma luta. Aí por isso que Paulo fala, olha o versículo 1 Coríntios 9, versículo 23. Olha o que ele fala. Tudo faço por causa do evangelho. Estou lendo 1 Coríntios 9, 23. Com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está comparando a vida cristã com uma corrida. E essa corrida começa quando? Numa corrida, Paulo está falando comparação. Agora, a corrida física começa quando alguém dá um disparo, um tiro, né? Hoje em dia é tiro. Pá! Dá um tiro no revólver, né? Aí
Ou outra maneira, fala já! Aí todo prrr, sai correndo, né? E essa corrida, e a corrida física termina quando? Quando alguém chega na linha de chegada, certo? E a corrida espiritual, que o Paulo está comparando, que é a vida cristã, começa quando? Quando nós somos salvos, quando o Senhor nos tira do mundo, quando o Senhor nos chama para fora, quando nós viramos a igreja, a eclesia, os chamados para fora, quando o Senhor nos salva desse mundo, nos tira do Egito e nos coloca na vida da igreja, começa a nossa carreira cristã, começa a nossa corrida cristã. O momento que começou a sua corrida, a minha corrida cristã, foi o dia que o Senhor nos salvou, salvou você e a mim. Nesse dia, o Senhor falou assim: já! Aí você saiu correndo a corrida cristã, correndo a corrida cristã. E vai terminar quando a sua corrida cristã e a minha corrida cristã? Ora, termina quando nós morrermos ou termina quando o Senhor voltar. O que acontecer primeiro é a linha de chegada, certo? Aí Paulo está comparando então a corrida física com a corrida com a vida cristã, que também é uma corrida espiritual. E ele continua, no versículo 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Então, Paulo tá falando que um atleta, ele na corrida física, ele se domina para poder vencer. Ah, vamos perguntar aqui, vamos parar um pouquinho. Um atleta maratonista que corre, ele come qualquer coisa? Come. Ele come qualquer bugiganga que o mundo dá para ele? Se ele comer coisas bugiganga, tudo, ele vai conseguir vencer? Se ele ficar obeso, ele vai conseguir correr? Se ele ficar cheio de coisas negativas que ele comeu, ele vai conseguir correr, vai parar ao longo da caminhada, vai tombar, puf, no caminho. É muito importante para um corredor saber o que ele come. E ele consegue perceber que o que ele está comendo pode ser uma armadilha contra ele, que vai impedir de chegar no caminho final. Por isso, ele toma muito cuidado com o que ele come. Ele se domina em tudo. Na comida, ele se domina no exercício, no tempo de sono. Estou falando do corredor físico. Da mesma maneira, também é a corrida espiritual. É a vida cristã. Nós não podemos comer qualquer coisa, porque isso vai nos fazer tombar no meio da carreira cristã. E vai continuar Paulo. Olha o versículo 26. Assim corro também eu. Paulo estava dizendo que ele, Paulo, estava correndo ainda. Ele não tinha morrido. Aí ele falou assim corro. Não, não é assim corri ou assim correrei. Eu estou correndo ainda. Paulo falou assim: olha, eu estou escrevendo para vocês, Coríntios, continuo correndo. Eu não morri e o senhor não voltou. Então eu estou correndo. Quando Paulo chegou lá na última carta que ele escreveu, 2 Timóteo, capítulo 4, acho que o versículo, eu estou chutando de cabeça, 18, 8, não sei. Eu vou falar aqui, eu vou ler para os irmãos aqui, né? Capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor rete juízo me dará naquele dia. E não somente a mim. Ah, não, versículo 7, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo chega no último livro que ele escreveu, no último capítulo do último livro, próximo de morrer, aí ele falou: completei a carreira, completei a corrida. Por quê? Combati o bom combate, porque está próximo de morrer. Mas aqui em Coríntios, que escreveu muitos e muitos anos antes, segundo Timóteo, ele falou assim: assim corro, eu ainda estou correndo, eu ainda estou lutando. Aí ele fala: não só corro, ele fala: ó, assim também corro, não sem meta, assim luto, corro e luto. A vida cristã ele comparou a uma corrida e a uma luta, 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 não como definindo golpes no ar. Irmão, irmã, corra, irmão, irmã, lute. Por isso que Paulo, quando lá no finalzinho, quando ele termina, ele fala assim: combati. Combater foi a luta, o bom combate. Completei a carreira, que é a corrida. Combati é eu venci a luta. Completar a carreira, eu venci a corrida. Amado irmão e irmã, para comer Cristo exige luta. Para correr a vida, para viver a vida cristã, exige luta, exige esforço de correr. Amado irmão, não desista. Corra. Amada irmã, não pare de lutar. Lute.
Se vocês soubessem, até mesmo quando eu comecei essa mensagem hoje, a minha vontade era nunca mais falar mensagem nenhuma do Apocalipse. Nunca mais. Minha vontade para ser essa era a última. Quando eu vejo que os irmãos não entram, não estão interessados, não querem saber de nada, minha vontade é jogar tudo pro alto. Puf, fala, Senhor, desisto. Eu estou perdendo tempo aqui, Senhor, com tudo isso. Fui pegar esse tempo, tá gastando quantas coisas, desfrutando do Senhor, só eu, Senhor, é tão importante. Eu deixei de dar tempo pro meu filho que está precisando de mim. Senhor, joga tudo pro alto. E aí o Senhor vai me falar assim: não desista, lute, corra. Então, eu vou repassar isso para você, amado irmão e irmã. Não desiste, lute, corra. Bom, vamos lá. E aí, Paulo continua, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aí, quando Paulo termina de falar isso, começa o capítulo 10, que é o que nós vamos entrar agora. Ora, está no capítulo 10 de 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Ele não mudou de assunto. A palavrinha ora, no início do versículo 1, no capítulo 10, está ligando o que Paulo vai falar agora com o que ele falou no capítulo anterior, que é o 9. Na verdade, nossa Bíblia em português está ora, mas no grego está por quê. No grego está diferente, tá? É a mesma coisa, mas é porque fica mais fácil, se tiver que botar a palavra porquê, fica mais fácil de entender. Eu vou explicar para vocês aqui, quer ver? Eu vou pegar a versão de instalação que está mais precisa do grego, tá? Olha só. Estou lendo a versão de instalação para vocês entenderem. Versão de instalação, tá? Fala assim, ó. Ó, o versículo 27, capítulo 9. Paulo termina assim: mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aí começa o capítulo 10. Pois não quero, irmãos, eu não quero que ignoreis, irmãos, nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo deserto. Então, no grego, a palavra mais correta seria pois. Ora, pois, é a mesma coisa. Mas o que eu quero enfatizar com vocês é o seguinte: o que Paulo vai falar agora no capítulo 10, ele está continuando, está explicando o capítulo 9 da corrida espiritual. O que é isso? Entenda agora. O que Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios 10, ele vai contar a história do povo de Israel. Ele vai contar toda a história do povo de Israel, desde que o povo de Israel saiu do Egito, entrou no deserto, cruzou o Mar Vermelho, entrou no deserto em direção à terra de Canaã. Ele vai contar essa história. E por que que ele entra com a história do povo de Israel no meio do nada? Para quê? Porque a história do povo de Israel, amado irmão e amada irmã, é um símbolo, é um tipo, é um exemplo para nós do que é a vida cristã, que é uma corrida, que é uma luta, que tem um início e tem um fim. A história do povo de Israel é a história da igreja. Na verdade, a história da igreja que o Paulo está falando aqui, na verdade, é a realidade da história do povo de Israel. O que o povo de Israel viveu lá no Velho Testamento era só um símbolo da realidade que é a igreja que é real. O povo de Israel era simbólico. Tudo no Velho Testamento era simbólico, que aconteceu no Velho Testamento, mas era simbólico do que veria a realidade. Por exemplo, quando mataram o cordeiro lá na Páscoa, derramou sangue, aquilo aconteceu? Aconteceu, mas aquilo ali era um símbolo, era simbólico, porque a realidade disso aí foi quando Cristo veio. Cristo, que é o cordeiro de Deus, morreu na cruz para nos livrar da morte do anjo terminador. E o que aconteceu com o povo de Israel? Aconteceu? Aconteceu, mas é exemplo, era símbolo para nós que temos a realidade. Agora vamos entender o que aconteceu com o povo de Israel, porque o que aconteceu com o povo de Israel, irmão, é exatamente o princípio da doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas, aqui que une as duas coisas. E a vitória sobre tudo isso é comer o maná escondido. Por isso, amados irmãos, entendam essa mensagem de hoje, para vocês entenderem o maná escondido. E hoje nós vamos ligar agora, nesse momento, mesmo com isso, vamos ligar a doutrina de Balaão com os Nicolaítas. Porque a doutrina de Balaão começou lá com o povo de Israel. Esqueci o que o senhor falou? O senhor falou em Apocalipse 2, que a doutrina de Balaão
Aconteceu com o povo de Israel. Lembra que Balaão veio, ensinou Balaque a armar cilada diante do povo de Israel para comer coisas sacrificadas a isso e praticar a prostituição? Certo? Então, vamos lá. Então, tudo que aconteceu com o povo de Israel foi símbolo do que acontece com a igreja. Então, a vida cristã é uma corrida, que começa quando? Quando nós cremos. O que quer dizer quando nós cremos? Quando o Senhor nos tirou do mundo e nos colocou para correr nesta terra, neste mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E esse mundo ao qual nós vivemos não é o nosso destino final. Somos peregrinos nessa terra. Aqui, nesse mundo que nós vivemos hoje, é como se fosse o deserto que o Senhor colocou o povo de Israel para correr. Mas o objetivo do Senhor com o povo de Israel não é que eles ficassem no deserto, que eles chegassem na terra de Canaã. O Senhor tirou o povo de Israel do Egito, que eles estavam escravos de Faraó. Então, quando começou a corrida do povo de Israel, a carreira cristã, entre aspas, deles, não a carreira cristã, a carreira deles, espiritual, do povo de Israel, quando o Senhor tirou eles lá do Egito, quando o Senhor usou Moisés e passaram o sangue do cordeiro nas portas, comeram o cordeiro com pães asmos e ervas amargas, dava força para eles caminharem no deserto e saírem do Egito. Aí o Senhor libertou eles do Egito, né, passando pelo Mar Vermelho. No momento que eles comeram ali o cordeiro, passou o sangue na Páscoa, passou o sangue na porta, certo? Comeram o cordeiro com pães asmos e ervas amargas. Nesse momento estava começando a saída deles do Egito. Foi ali que era a salvação do povo de Israel. Eu estava livrando eles de Faraó, que era Satanás. Da mesma maneira, foi esse momento que o Senhor conosco também. Quando é que começa a nossa carreira cristã? Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o sangue do Senhor nos cobre, como fosse os umbrais da porta, e nós começamos a comer Cristo como nosso Cordeiro Pascual. E como nosso pão asmo sem fermento, como nosso maná. Nesse momento começou a nossa carreira cristã. E Paulo fala isso também. Ó, vamos nessa coisa rapidinho de 1 Coríntios. Eu vou voltar para 1 Coríntios 10, mas só para vocês verem. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre comer Cristo, o Cordeiro Pascual e pães asmos. Ó, ele compara comer Cristo hoje, que é o Cordeiro Pascual, e comer pães asmos com o povo de Israel. Assim começa a carreira cristã e assim começa a carreira do povo de Israel. Lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 7, Paulo fala assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os atos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo fala que ao início da carreira cristã começa quando nós comemos Cristo. E os pães asmos também é Cristo. E também foi com o meu povo de Israel. Aí agora, chega no capítulo 10. O capítulo 10 agora é o povo de Israel saindo, passou pelo Mar Vermelho e entrou no deserto. E também nós saímos do mundo, nós, quando, ao crermos no Senhor, começamos a correr nesse mundo que é um deserto. E qual é o nosso objetivo? É entrar na terra de Canaã, que é o reino milenar. E qual é o objetivo do povo de Israel lá no Velho Testamento? Era entrar na terra de Canaã, que era, se representava o Cristo com todas as suas riquezas, né? Então vamos ler lá. 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O que é a nuvem aqui? O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, que representa o batismo, vamos falar sobre isso, eles entraram no deserto. Aí, o Senhor, então, colocou uma nuvem, né? Até um pouquinho antes, na verdade, né? A nuvem, até antes, a nuvem estava com eles até antes eles passarem no Mar Vermelho, né? A nuvem estava ali. Eles estavam sob a nuvem, protegendo eles à noite, né? E eles passaram pelo Mar Vermelho. Isso foi o povo de Israel. E conosco? O que simboliza? A nuvem simboliza o Espírito. E o mar? O mar aqui simboliza o batismo. Quando nós cremos no Senhor, o Espírito está dentro de nós. A nuvem não está. O povo de Israel estava sobre eles, protegendo eles. Mas a nós que cremos, a nuvem está dentro de nós.
E essa nuvem nos leva, depois de crermos, depois de comermos o Cordeiro Pascual, assim como o povo de Israel comeu na Páscoa, nos leva a passar, essa nuvem nos leva a passar pelo mar. Essa nuvem levou eles a passarem pelo mar. Nos conduz ao batismo. Todo aquele que crê no Senhor, está cheio dos que toca no Senhor, que recebe o Espírito, a nuvem dentro de si, esse Espírito dentro de nós nos leva ao batismo. Fala assim, agora você precisa ser batizado. Não foi assim com você? Depois que você creu, o Espírito não falou para você assim: próximo passo qual é, Senhor? Aí o Espírito falou assim: batize-se. Por quê? Por que batizar? Porque o batismo é um testemunho que você nunca mais tem nada a ver com as coisas do Egito, do velho do mundo. Assim como o povo de Israel, depois que eles passaram pelo mar vermelho, o mar se fechou, nunca mais eles podiam voltar para o Egito. É um testemunho público diante de todo o universo, diante de Faraó e seus exércitos, que foram, né, os exércitos foram destruídos, Faraó foi ali humilhado, que o povo de Israel estava liberto para sempre. Nada mais tem a ver com o Egito. Também é isso que o Espírito faz com a nuvem. Fala assim para você, Gustavo, você crê no Senhor, passe pelo mar, pelo batismo, pelo mar vermelho, pelo batismo, para testemunhar para todo o universo que você não tem mais nada a ver com a sua velha vida lá no mundo, no Egito. Vamos continuar. Dois, tendo sido todos batizados, todos foram, assim na nuvem como no mar. O batismo foi nos dois, foi no Espírito e foi no Espírito, né, que receberam o Espírito, e foi no mar, que é o batismo físico. Né? O Irmão Natal, antes dessa mensagem, me falou sobre que ele vai dar uma mensagem sobre isso, né? Amanhã. Então, Irmão Natal, já está ganhando um pouco dessa realidade. Sempre quando fala de batismo na Bíblia, é o batismo do Senhor, é no Espírito e água. Sempre é assim. Mas essa água que estamos falando não é a água física do batismo em si. Significa as águas de morte. Quer dizer que nós fomos sepultados no nosso velho ser. A ênfase não está na água física, entendeu? Nós agora saímos da velha situação, do velho homem, entramos para dentro do novo homem. Recebemos o Espírito como a nuvem e agora passamos pela água, que é a água que sepultamos nosso velho ser. Sempre é assim. Toda vez que fala sobre batismo, está relacionado com o Espírito e com a água, tá? Eu não tenho tempo para mostrar os versículos, mas vamos continuar. Aí continua. Todos têm sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Como assim com respeito a Moisés? Ora, porque o Moisés é aquele que estava liderando eles. E Moisés também foi batizado junto com eles. Moisés não era diferente do povo nesse sentido. Moisés liderou o povo, mas eles foram batizados, na verdade, na nuvem, no mar, em Moisés, com Moisés junto. É como se todo o povo tivesse a pessoa de Moisés, quando Moisés passou pelo mar, Moisés foi batizado ali, todo o povo foi junto com Moisés. Isso aconteceu com o povo de Israel. E conosco hoje? Conosco hoje, na igreja, quando nós começamos a nossa vida cristã, nossa caminhada, saímos do Egito, do mundo, somos batizados no nuvem, que é o Espírito, no mar, que é a realidade das águas de morte do batismo, mas não em Moisés, mas o nosso verdadeiro Moisés hoje, que é Cristo. Você pensa que quando eu e você fomos batizados no batismo, foi batizado não foi em Cristo? Foi em Cristo. Quando Cristo passou pela morte, todos nós estávamos em Cristo. Assim como o povo de Israel, todos estavam em Moisés, todos nós estamos em Cristo. Quando Cristo passou pela morte, nós passamos com a morte junto com Cristo. Quando Cristo saiu da morte em ressurreição, nós também saímos, todo mundo da morte e ressurreição em Cristo, porque nós estamos em Cristo. Tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco, então nós estávamos seguindo o Senhor. Ele é o nosso verdadeiro Moisés. Por isso, amado irmão e amada irmã, nunca aceite ninguém comparar-se com Moisés. Hoje, o nosso único verdadeiro Moisés é Cristo, tá? Aonde está isso, irmão Gustavo? Eu olhei para vocês. Vamos ler lá. Vou mostrar para vocês. Está lá em Gálatas 3:27. Deixa eu ler. Deixa eu só abrir uma parada aí. Ou se quiser ir comigo rápido, eu vou voltar para 1 Coríntios 10. Gálatas 3:27. Fala assim, olha o que Paulo fala, 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
Nós fomos batizados aonde? Na própria pessoa de Cristo. O que Cristo passou, passamos também. Assim como lá no Velho Testamento o povo de Israel foi batizado em Moisés, por meio de Moisés, nós fomos batizados em Cristo. Tá, irmãos? Vamos ver Romanos capítulo 6:4. Romanos 6:4. Fala assim: fomos, pois, sepultados com ele. Ele quem? Cristo, o nosso verdadeiro Moisés. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo. Peraí. Quer dizer, então que Cristo foi sepultado na morte pelo batismo? Foi, nós fomos com ele junto. Ele passou pelo mar? Passou também. Passamos junto com ele. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós na novidade de vida. Cristo foi ressuscitado, saiu do mar, saiu, e nós também saímos com ele, nosso Moisés. E ele está andando na novidade de vida? Cristo, sim, nós junto com ele. Tudo que aconteceu em Cristo aconteceu conosco. Tudo que aconteceu com Moisés aconteceu com o povo de Israel. Entendeu, irmão? Por isso que Paulo fala que, volta para 1 Coríntios 10, Paulo fala com respeito a Moisés. Quer dizer isso, a expressão, tá? Vamos continuar no versículo 3, 1 Coríntios 10, 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Paulo é muito. Irmão, eu preciso, eu não preciso, agora podemos falar, né? Paulo não está aqui para ouvir. Paulo era muito espiritual. Que grande homem de Deus, né? Que visão que ele tinha. Ele estava cheio de espírito, Paulo mesmo. Olha o que ele fala. Todos eles comeram de um manjar espiritual. Peraí, o manjar era físico ou era espiritual? Manjar que está se referindo é o maná. Paulo está falando que esse maná que eles comeram fisicamente lá no deserto, ele tá dizendo que esse manjar, na verdade, era um manjar espiritual. Olha, físico e espiritual. Paulo conseguia ver a realidade de tudo isso já. Então vamos continuar a história do povo de Israel. Passaram a carreira espiritual do povo de Israel começou quando eles comeram o cordeiro, passou o sangue, comeu os pães asos, ervas amargas, passou pelo mar, nuvem e mar, saíram e andaram no deserto. O que eles iam comer no deserto? O Senhor mandava o manjar para eles espiritual todo dia, que era o maná. Todo dia o Senhor mandava o maná para eles. Porque que o maná simbolizava? Eles não sabiam disso, mas o que o maná simbolizava? O maná simboliza Cristo, que vem do céu para nós todos os dias. O Senhor foi aquele verdadeiro pão do céu, verdadeiro maná que desceu do céu para dar vida para nós. Eles, o povo de Israel, se eles não comessem o manjar todos os dias, que era o maná, se eles não comessem esse maná todos os dias, eles não teriam força para prosseguir na carreira deles no deserto para chegar na terra de Canaã. Também, irmão, se nós não comermos todo dia nossa carreira espiritual, a nossa coisa espiritual começa quando nós passamos pelo sangue, recebemos o Senhor, comemos de Cristo a primeira vez, passamos pelo batismo, ganhamos o Espírito à nuvem, passamos pelo batismo, igual estamos correndo no mundo que é o deserto. E o que nos alimenta nesse mundo é comer o maná, que é Cristo. O maná simboliza o sustento diário que Deus nos dá todos os dias em Cristo, com a sua palavra viva. Irmão, quem nos dá força para correr essa carreira cristã? Que pode estar comparando aqui com a história do povo de Israel. É o maná. Olha o que o Senhor fala em João capítulo 6. João 6. João 6, o povo chegou para o Senhor e falou assim, murmurando contra o Senhor, né? Falaram assim para o Senhor. Quer ver? João 6,30, falaram assim. é, então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus a comer pão do céu. Replicou Jesus, estou lendo João 6,32. Em verdade vos digo: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o verdadeiro maná. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, olha, aí o Senhor fala assim no versículo
38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sem a vontade daquele que me enviou. Então, olha o versículo 50. 49, ó, versículo 46, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmão, o Senhor, voltando para 1 Coríntios 10, o Senhor é o maná que o Senhor dá para nós todos os dias. Todos os dias. Para nos sustentar. Nós precisamos comer Cristo, senão nós não temos força para lutar, nós não temos força para prosseguir a carreira. Assim como o povo de Israel, se eles não comessem maná, eles tombavam no deserto. Vamos continuar. Versículo 4. Paulo fala, 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Peraí, olha que coisa maravilhosa. A Paulo é tão espiritual, Paulo fala assim, Paulo fala que aquela pedra lá, vai testar, me lembra da história da pedra? O povo estava com sede, aí o povo clamou para Moisés. Aí o Senhor falou com Moisés, Moisés, bate na pedra. Aí Moisés foi lá, bateu na pedra com um cajado, a pedra fendeu, jorrou a água, e o povo bebeu e foi salvo de morrer de sede. Paulo está falando que aquela pedra física, na verdade, é uma pedra espiritual. Aí a pergunta é, Paulo, era física ou é espiritual? Porque Paulo fala que a pedra é espiritual e fala que a pedra é Cristo. Paulo é tão cheio de espírito que Paulo não fala que a pedra simbolizava Cristo. Paulo fala que a pedra era Cristo. É profundo demais. E eu sou muito carnal para conseguir explicar tudo isso. Mas o que ele quer dizer, irmãos, que o povo comeu Cristo, que era o maná, e bebeu Cristo da água. E aí fala outra coisa, fala assim, ó o versículo 4, maravilha, fala, e beberam da mesma fonte espiritual. Todos beberam da mesma fonte espiritual. O que é essa fonte espiritual? É Cristo, mas é Cristo como espírito. O maná é Cristo ser dado para nós e o para comermos. E a água que vem da pedra é o Espírito que jorrou do lado do Senhor quando ele morreu. Lembra lá em João 19 que cortou o lado do Senhor, foi o sangue e água, aquele simboliza o Espírito. Irmão, o Espírito é a água que nós devemos beber todos os dias. É o Espírito. Todos devemos beber do Espírito. Se nós não comemos de Cristo, não bebemos o Espírito, irmãos, nós tombamos no deserto. E aí Paulo fala assim, e a pedra, bebia de uma pedra espiritual que o seguia. O seguia? E a pedra era Cristo. Quer dizer, então que Cristo seguiu o seu povo? É, até hoje é assim. O Senhor, nós estamos correndo a carreira espiritual, certo? Aí você pensa que você está correndo sozinho? Não está. O Senhor está seguindo, nos seguindo. Mas nos seguindo, Ele, o Senhor, é o nosso Moisés, que está na nossa frente, nos guiando. Mas ao mesmo tempo, o Senhor é uma pedra espiritual que está atrás de nós, nos motivando, nos seguindo, nos empurrando. Nessa carreira espiritual, o Senhor está na frente e está atrás. Ele está bem juntinho do seu povo. O Senhor segue o seu povo. Aí, até aqui é positivo. Agora entra o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Lembra lá do Salmo 159 que eu falei no início da mensagem, que o Senhor agradou-se do seu povo? E aí eu ia falar com vocês que agora tem um versículo que fala que Deus não se agradou do seu povo. É do povo de Israel, olha só. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. A palavra prostrado aqui quer dizer mortos. O Senhor não se agradou deles, porque eles morreram, a maioria morreu no deserto. Na verdade, todos de 20 anos para baixo morreram no deserto. Só os de 20 anos para cima que entraram na terra de Canaã. Exceção seja Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos que entraram. Nem Moisés, nem Miriam, nem Arão entraram na terra de Canaã. Moisés só viu, mas porque ele desobedeceu o Senhor no final da sua vida, ele não entrou. Miriam morreu por causa da sua desobediência e Arão pelo seu pecado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que a maioria não entrou na terra de Canaã. Só Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, só entrou na terra de Canaã, passou por todo o deserto, duas pessoas, Josué e Caleb.
e também os corpos de Jacó e José. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles trouxeram os ossos, corpo quer dizer os ossos, né? Os ossos de Jacó e os ossos de José. E a geração que entrou na terra de Canaã, da velha geração, só Josué e Caleb que entrou e os ossos de Jacó e José. Isso é um princípio para nós, irmãos. Isso é um princípio. Mostra que a carreira cristã, Paulo está comparando, presta atenção, Paulo está comparando a história do povo de Israel com a carreira cristã. Ele começou falando lá no capítulo 9, que é uma corrida. Na carreira cristã, só vão reinar com o Senhor, isso é um princípio. A maioria dos cristãos não vão reinar com o Senhor. A maioria não vai reinar. A maioria cai no deserto. Paulo está fazendo essa comparação. Só a minoria que entra, só os vencedores, só Josué e Caleb. São vencedores vivos que vão entrar. E os vencedores mortos, que são poucos também, que é os ossos de Jacó e os ossos de José. Vocês vão entender isso lá na frente, quando chegar no Apocalipse, lá na frente, vocês vão entender os vencedores mortos e os vivos. Quem entra na terra de Canaã? A maioria do povo de Deus entra. Então, esse ensinamento que, eu creio no Senhor, está tudo bem agora. Eu creio no Senhor, o Senhor vai voltar, arrebatar a sua igreja, todos nós seremos arrebatados, vamos ser vencedores para o Senhor para sempre. Irmão, esse não é o que a Bíblia ensina. Desculpa, irmão, isso não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a Bíblia ensina. Aí eu creio no Senhor, eu posso agora viver no deserto de forma mundana, fazendo o que eu quiser, comendo o que eu quiser, que aí o Senhor volta e eu vou estar reinando com o Senhor 1000 anos. Irmão, não é isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a maioria dos cristãos que tiverem essa vida morrerão no deserto. Cai, puf, abate no deserto. A minoria que entra são os vencedores, são os que comeram o maná escondido. Então o Senhor vai levar os vencedores mortos e os vivos, vencedores. Os mortos representados por Jacó, por Josué e Caleb, entram na terra de Canaã, que é o reino milenar. E os mortos representados pelos ossos de Jacó e de José, que entram no reino milenar. Isso é um princípio, tá bom? Vamos continuar. Ora, por isso que Paulo fala no versículo 5, a maioria morreu no deserto. Paulo está alertando para nós, irmãos. Aqui Paulo está usando o povo de Israel como alerta para nós. Vamos continuar. Versículo 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, tá vendo? Paulo fala assim, essas coisas foi exemplo, foi, isso aí, foi símbolo que aconteceu com eles. Aconteceu com eles, mas é um símbolo, um exemplo para nós. Para nós que estamos com ele na carreira cristã. A fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, dois pontos. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. O que que Paulo está citando aqui? Paulo, nesse versículo 7, está citando exatamente a história do bezerro de ouro. Essa história do bezerro de ouro. Se você pegar a sua Bíblia aí, deve ter na sua Bíblia uma notinha citando que esse texto aqui, o povo sentou para comer, beber, levantou para divertir, está lá em Êxodo 32. É o bezerro de ouro. O conceito na Bíblia de idolatria é esse. O que que é idolatria? É sentar-se para comer e beber e levantar-se para divertir. Idolatria começa com o que nós comemos e bebemos. Depois que nós comemos e bebemos, nós vamos nos divertir. Quando nós começamos a comer qualquer coisa nessa vida, nossa carreira cristã, que não é Cristo, irmãos, nós sentamos para poder comer coisas desse mundo. Aí depois que a gente come, se bebe, aí o povo. Foi acontecer lá no bezerro de ouro. O povo fez o bezerro de ouro, sentou, fez festa, comeu, bebeu, sacrificou ao ídolo, comeu, bebeu, depois levantou, foi divertir, foi festa, dançar. É assim. Come as coisas do mundo durante a semana, depois levanta para se divertir, o entretenimento. Vamos para a festa. O que que o povo de Deus tem prazer? Divertir, levantou-se para divertir-se. Isso é idolatria, levantar para divertir. O que que nós temos de diversão? Irmão, a nossa diversão é as reuniões da igreja, estar com os irmãos. Podemos até fazer churrasco, mas com os irmãos comendo e bebendo de Cristo. Podemos
Ir jogar futebol, podemos, mas com os irmãos comendo e bebendo de Cristo. Agora, se nós vamos fazer um churrasco, nós, os irmãos, e aí a gente fala só de coisas mundanas ali, isso aí é idolatria. Se nós assistimos uma série, tal, Netflix, estão comendo, bebendo, depois levanta e diverte, você vai ter vontade para ir para a reunião da igreja depois, irmão? É esse que é o princípio. Vocês se lembram da mensagem que eu falei para os irmãos? Nós falamos da doutrina dos nicolaítas, que ela começou no Velho Testamento com a história do bezerro de ouro. Vocês lembram disso? Deus desejava que todo o povo de Israel, todos os seus filhos, fossem sacerdotes. Mas porque eles sacrificaram para o bezerro de Israel, comeram, beberam, levantou para divertir, o Senhor então tirou o sacerdócio de todo o povo de Israel e deu só para a tribo de Levi. Vocês entenderam, irmãos? Então, a doutrina dos nicolaítas começa quando nós praticamos a doutrina de Balaão, que é comer e beber aos ídolos. Quando nós comemos e bebemos as coisas dos ídolos, nós caímos na doutrina dos nicolaítas. É o próximo versículo, olha só. E 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Sabe o que Paulo está citando aqui no versículo 8? Exatamente a doutrina de Balaão. Ele está citando Números 25. Olha na sua Bíblia para você ver aí, se não tem uma notinha aí. Números 25, ele está citando a doutrina de Balaão. Porque quando o povo começou a comer a comida sacrificada aos ídolos, depois eles prostituíram com as mulheres dos midianitas. No versículo 7, ele está citando a história do bezerro de ouro. No versículo 8, ele está citando a história de Números 25 da doutrina de Balaão. As duas coisas estão ligadas. Quando nós comemos e bebemos, praticamos imoralidade, ou seja, nós prostituímos com outro marido. E o resultado é que nós perdemos o sacerdócio, que é a doutrina, que cai na doutrina dos nicolaítas. Nós transferimos o nosso sacerdócio para outras pessoas, porque nós não temos comida e força espiritual para compartilharmos de Cristo, para servir ao Senhor. Pagamos outro para fazer isso para nós. Aí o versículo 9: Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordidas das serpentes. A história das serpentes lá do deserto. Vou continuar. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, que é o anjo exterminador. Vamos continuar. Estas coisas sobrevieram como exemplos. Para eles foram exemplos, e para nós, e foram escritos para advertência nossa, que estamos correndo a carreira cristã. Pode falar assim: ó, isso aí é advertência para nós que estamos correndo a carreira cristã. De nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. O que é o fim do século? É a volta do Senhor. Os séculos são contados no Novo Testamento desde a hora que o Senhor nasce até a hora que o Senhor volta. Quando o Senhor voltar, é o fim dos séculos. Está chegando. Aí Paulo fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele está citando o povo de Israel. Muitos no povo de Israel achavam que estavam fortes, estavam em pé, que eles não iam cair no deserto. Porque com medo das coisas sacrificadas aos ídolos, murmuraram, não serviram mais ao Senhor, porque ele transferiu o sacerdócio para os levitas, porque pecaram, foram idólatras, caiu. Paulo fala: olha, cuidado, aconteceu com o povo de Israel, conosco não é diferente. Para eles foi só o exemplo, para nós é a advertência. Para nós pode ser a realidade. Aquele que pensa que está correndo a carreira cristã, está tudo maravilhoso, cuidado. Se você não estiver comendo direitinho, você pensa que está em pé, você pode cair. Cair na carreira cristã. Nesse mundo. Aí Paulo fala uma palavra de motivação, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livremente sorte que a possa suportar. Aí continua. 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Paulo tá falando para crente aqui. Fuja da idolatria. Fala com uma criteriosa. Isso aqui é palavra, irmão, para quem é criterioso. Isso aqui não é uma palavra para quem não está afim das coisas de Deus, não. Isso aqui é palavra para quem tem critério nas coisas de Deus, quem quer ver as coisas realmente como elas são.
Julgai vós mesmo o que digo. Paulo tá falando para mim e para você. Julga o que Paulo está falando. Aí ele fala assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Agora, o Paulo está comparando com o partir do pão, a reunião que nós partimos o pão. Nós fazemos todo domingo. Também chamamos de ceia do Senhor. Só que aqui a ênfase é a mesa do Senhor. Ele está falando que, da mesma forma que quando nós bebemos o cálice na ceia do Senhor, ali no partir do pão, quando nós bebemos aquele cálice nos faz todos nós sermos um com o Senhor no seu sangue. Aqui nos faz, todos temos comunhão no sangue de Cristo. Todos nós estamos bebendo do mesmo Cristo. E ele fala que o pão que nós partimos na mesa do Senhor, aquele pão representa todos os irmãos. Aqui, em 1 Coríntios 10, o sangue não representa, como em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, o sangue é o Senhor morreu na cruz por nós, deu o seu sangue. Aqui, em 1 Coríntios 16, o sangue é a comunhão. Ele usa a palavra comunhão, comunhão do sangue. O sangue, quando nós tomamos o sangue do Senhor na minha vida para pedir perdão pelos meus pecados, e você faz isso também, isso gera uma comunhão maravilhosa no corpo de Cristo. Nós não podemos ter comunhão se nós não bebemos o mesmo sangue, experimentar o mesmo sangue do Senhor. E aqui que ele fala do pão, é a comunhão do corpo de Cristo. Olha o versículo 16. O pão que partimos não é a comunhão. No 1 Coríntios 11, o pão era o corpo físico do Senhor que foi dado por nós, morreu na cruz. Aqui, em 1 Coríntios 10, esse pão representa o corpo de Cristo, todos os filhos de Deus que temos a mesma comunhão. Qual que é aí? Por que Paulo fala? Parece que Paulo está mudando de assunto, não está não. Por que Paulo, eu estou terminando a mensagem, tá, irmão? Por que Paulo, no meio do nada, falando de comer coisas sacrificadas aos ídolos, ele cita o partir do pão? Para dar um exemplo, ele fala que quando nós partimos o pão, todo domingo, né? Nós partimos do pão todo domingo, ao comer do pão e bebemos do cálice, nós estamos sendo um com o Senhor e um com os outros. O que nós comemos torna-se o que nós somos. E o que nós comemos faz-nos ser um com o que nós comemos. Esse é o princípio. Se eu como de Cristo, eu me torno um com Cristo. Se o irmão do meu lado come de Cristo no parte do pão, ele torna-se um com Cristo. Eu também sou um com Cristo, então eu e ele somos um com o outro também. Porque se ele é um com Cristo, eu sou um com Cristo, então eu e ele somos um também, porque comemos a mesma coisa. Quando ele bebe do cálice, do parte do pão, eu também bebo do cálice. Ao bebermos do cálice os dois, tornamos um com o que nós bebemos, um com o Senhor e um com o outro. Nos tornamos um, há uma comunhão. Uma comunhão quer dizer uma comum união. Nos tornamos um com o Senhor. Paulo só pegou o parte do pão para exemplificar que nós somos um com aquilo que nós comemos. Se nós comemos as coisas do mundo, sacrificadas aos ídolos, tornamos um com os demônios que estão atrás dos ídolos. Se nós comemos as coisas sacrificadas ao Senhor, que é a palavra do Senhor, sacrifícios dados ao Senhor, né, que é a palavra do Senhor, tornamos um com o Senhor e um com todos aqueles que adoram o Senhor. Entenderam, irmãos, o princípio? Quem come as coisas do mundo torna-se um com os demônios do mundo. E todas as pessoas do mundo que comem as coisas do mundo tornam-se um entre eles. O mundo todo pensa como uma pessoa só. Da mesma forma, se nós comemos Cristo, todos nós tornamos um com Cristo e uns com os outros. Todos somos um só em Cristo Jesus. Esse é o princípio. Aí Paulo fala assim, ó. Eu não sei se eu consegui explicar. Versículo 17. Porque nós é plural, eu e você, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Quem come do único pão, todo mundo torna-se um só. Aí, versículo 18, ele volta para a história de Israel. Considerar Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Quando eles comiam as coisas sacrificadas aos ídolos, o povo de Israel, eles tornaram-se um com os demônios que estavam por trás daqueles ídolos. Aí ele fala, ó, que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, o ídolo que eles sacrificavam lá no povo de Israel, adoraram, a comida para os ídolos não quer dizer nada. Aquela comida não quer dizer nada, aquele ídolo é só uma estátua. O problema não é a comida e não é o ídolo, é quem está por trás daquele ídolo, que é os demônios.
Quando eles comiam as coisas aos ídolos, eles estavam sendo um com os demônios, porque você é um com o que você come. Ele vai falar, ó, versículo 20: Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Paulo está falando para os coríntios. Irmãos coríntios, se vocês comerem as coisas do mundo, vocês vão se tornar-se um com os demônios. Versículo 21, ele fala: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não tem como ser neutro. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Quando Paulo fala assim, somos acaso mais fortes do que ele? Paulo falando assim, vou explicar para terminar. Paulo falando assim, Coríntios, irmãos, se vocês comerem como igreja as coisas desse mundo, estão comendo coisas aos demônios. Vocês estão se tornando um com os demônios. E depois vocês vão na mesa do Senhor e participam da mesa do Senhor para querer ser um com o Senhor. Não tem como ser um com as duas coisas. Porque nós vamos provocar zelo no Senhor. E se nós provocarmos zelo no Senhor, nós vamos nos colocar na situação de luta contra o Senhor. Aí ele fala assim no final do versículo 22, somos acaso mais fortes do que ele? Você quer enfrentar o Senhor? Você quer que o Senhor venha contra você? Você acha que vai conseguir vencer o Senhor? Ser mais forte do que ele se ele vier contra você? Irmão e irmã, essa passagem aqui é que explica para vocês claramente, se vocês terem entendido, como a doutrina do Balaão está unida à doutrina dos nicolaítas. E se nós praticarmos, comermos as coisas desse mundo, que a igreja, que o mundo, a igreja mundana nos oferece, nós vamos dar lugar para os nicolaítas. E isso vai fazer com que o Senhor venha contra nós. Como falar em Apocalipse 2. Pelejarei contra eles. Aí Paulo fala no final do 22, somos da casa mais forte do que o Senhor? Você ousa lutar contra o Senhor? Se ele vier contra você? Agora vamos, só para terminar. Olha só. Então, presta bem atenção agora. Eu vou falar é, de forma panorâmica, 1 Coríntios entenderem. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 9, Paulo fala da carreira cristã. Estou terminando. Só acompanhe esse raciocínio, para vocês entenderem. 1 Coríntios 9, Paulo fala da carreira cristã. 1 Coríntios 10, Paulo compara a história do povo de Israel com a carreira cristã. E ele nos mostra que tem muitos princípios que nós aprendemos com o povo de Israel para não cairmos no mesmo erro. O erro deles de adorar o bezerro de ouro, que gerou a doutrina dos nicolaítas na igreja. O erro deles da doutrina de Balaão, que é comer sacrificados ao ídolo e se prostituírem. Isso pode acontecer conosco, que aconteceu com a igreja em Pérgamo. E aí, Paulo, então, a ênfase aqui em 1 Coríntios 10 é o comer. Não comer sacrificados aos ídolos. Aí, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 11, vamos falar do 11. O 11, Paulo fala, então, sobre a ceia do Senhor. Se nós comermos as coisas desse mundo e formos para a ceia do Senhor, comer as coisas do Senhor, isso pode gerar até morte física. Paulo fala isso, tá? Muitos dos coríntios estavam doentes fisicamente, até enfermos, porque eles não se arrependiam, comiam as coisas sacrificadas do mundo e também participavam da ceia. Isso é sério. Paulo fala em 1 Coríntios 11, olha só, quer ver? Ó? Versículo 28. Examine-se, pois. Ó, versículo 27. Porque aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento é o corpo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Bom, aí 1 Coríntios 12, o que Paulo fala? Presta atenção no raciocínio. 1 Coríntios 12, Paulo fala da função do corpo de Cristo. Até aqui, a ênfase de Paulo era o que nós estamos comendo. 1 Coríntios 10. 10 e 11 é questão de comida. Você está comendo as coisas do Senhor ou do mundo? Cuidado, você comer as coisas do Senhor.
e comer o pão também, entendeu? As coisas do mundo e comer as coisas do seu pão também, isso é perigoso, vai levar à morte. Aí, 1 Coríntios 12, Paulo fala da função do corpo. E o corpo de Cristo tem muitos membros, e todos os membros, eles são um só, e todos, o Senhor usa todos eles. Todos os membros são usados no corpo de Cristo. Todos os membros do Senhor falam, todos os membros funcionam. E Paulo começa em 1 Coríntios 12, quando ele fala do funcionamento do corpo de Cristo, ele fala da questão de beber de Cristo. Quer ver? Ó, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentis, deixáveis ser conduzidos aos ídolos mundos, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma nada com Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus não pelo Espírito de Deus. Aí eu vou falar aqui, ó, vamos pular para o 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ó o bebê, quer ver? Ó? Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quando aí, 1 Coríntios 10 e 11 é o comer. 1 Coríntios 12, quando vai falar da função do corpo de Cristo, ele fala: para que todos os membros do corpo de Cristo funcionem, todos devem beber do Espírito. Aí começa a falar do funcionamento do corpo de Cristo de forma espiritual. Aqui ele fala de forma teórica e espiritual. E todos funcionam. Não tem essa história de um membro não funciona e deixa o outro funcionar no lugar dele. Se um membro não funciona, deixa o outro funcionar no lugar dele, quer dizer que esse membro está doente. Isso é nicolaíta. Aí, 1 Coríntios 13, ele fala do amor. Aí, 1 Coríntios 14, Paulo fala como é que deve ser o funcionamento do corpo de Cristo na prática, na reunião da igreja, de forma bem prática, na reunião da igreja. Aí vamos lá, 1 Coríntios 14, 26. Ó, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Paulo está falando que quando a gente reúne na prática, lá na reunião da igreja, todo irmão e irmã tem alguma coisa para dar. Todo irmão e irmã funciona. Porque todo irmão e irmã comeu Cristo durante a semana. Então ele chega na reunião, ele tem algo para compartilhar. Paulo fala assim: que fazei, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem, outro também. Aquele tem, e aquele outro também. Ninguém está de mão vazia. Aqui no versículo 26, Paulo fala assim: ó, ninguém chega para a reunião e não tem nada. Cada um tem alguma coisa. Se você comeu Cristo durante a semana, você chega na reunião prontinho para funcionar. Se você bebeu do Espírito durante a semana, você chega na reunião prontinho para dar algo para edificar. Você é um sacerdote que está pronto para edificar. Por outro lado, se você comeu durante a semana coisas sacrificadas aos ídolos, chega no final de semana, você não tem nada para falar. E vai torcer para que Deus levante alguém que fale no seu lugar, porque você está morto. Ou seja, isso é doutrina dos nicolaítas. Paulo, vê a sequência? Paulo fala no capítulo 10, cuidado com o que come. Capítulo 10 e 11. E o 12, como é que funciona a igreja, o corpo de Cristo espiritualmente falando? Todos bebem do Espírito, todos funcionam. Aí no 14, na prática, vamos para a prática. Quando chega na reunião, na prática é todo mundo funciona, porque comeu Cristo, comeu do maná espiritual. Aí chega no versículo 29, Paulo fala assim, ó. Na verdade, 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Tá vendo? Na igreja todo mundo pode falar pelo Senhor. Profetizar é falar pelo Senhor, como um profeta. Todos podem falar. Todos podem falar. E quando todos falam, todos aprendem. E todos são consolados. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Porque todos podereis. Não é que você é obrigado a falar também, não. Você pode falar se quiser. Você não é obrigado. Paulo fala assim, todos devem profetizar. Não, Paulo fala, todos podem. Todos podem profetizar, um após o outro, com ordem, né? Para quê? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Irmão, quando você fala, você aprende mais. E quando você aprende, você é consolado.
numa reunião que todos funcionam, todos no sentido assim, cara, tem reunião que não é possível todo mundo falar, mas todos têm algo para tocar no Senhor. Quando todos têm algo, irmão, você todos aprendem, todos saem consolados, felizes. Então, irmão, eu termino aqui a palavra de hoje e eu quis mostrar para vocês lá Apocalipse 2, no Apocalipse 2, no versículo 14, que fala da doutrina de Balaão, no versículo 15, doutrina de Nicolaítas, no versículo 16, o arrependimento, versículo 17, a maneira de vencer tudo isso, que é comer maná escondido. E eu mostrei para os irmãos, tentei mostrar para os irmãos, como está tudo isso ligado em 1 Coríntios 10. Nós estamos na carreira espiritual como o povo de Israel estava correndo no deserto. E o que nós comemos no deserto tem que ser o maná. Eles comiam todos os dias o maná. Na mensagem que vem, eu vou falar um pouco mais do maná, que eu detalhei um pouco do maná, e vou também continuar falando da pedrinha, tá bom? Falar do maná e terminar falando da pedrinha. Jesus é o Senhor.